Muito boa noite a todos. Boa noite. Como sempre, uma alegria estarmos reunidos aqui, nessa casa de luz, de oração, para nós agregarmos um pouco mais de conhecimento com relação à doutrina espírita e também para podermos nos harmonizar numa época em que a humanidade passa por tantas tribulações. É importante que as pessoas harmonizem, sintonizem seu pensamento para coisas positivas, coisas boas, pensando em paz, pensando em evoluirmos como seres humanos, né? Não só materialmente, mas em especial espiritualmente, que essa é a grande missão, a grande oportunidade que temos nessa existência. Então, para darmos início a esse encontro de hoje, eu vou solicitar que todos, na medida do possível, se coloquem em uma posição bem confortável. Se sentirem à vontade, fechem os olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, que é nosso Pai, inteligência suprema do universo. Jesus, nosso irmão, nosso mestre, que sempre nos aconselhou, sempre nos acompanhou. Pedir também aos amparadores da nossa Casa Espírita Corrente do Bem, que derrame a sua luz, sua proteção a todos que estão aqui nessa noite e que possamos sintonizar nossas mentes, pensando no bem, buscando esquecer todos aqueles pensamentos que não são úteis, qualquer tipo de antipatia, qualquer tipo de angústia que possamos ter vivido no dia de hoje. Vamos manter nosso coração aberto somente para o amor do Cristo, somente para a luz e somente para a paz, tão necessário nos dias de hoje. E que assim seja. Eu vou fazer uma pequena reflexão para a gente iniciar. Eu gosto de contar histórias. O Cristo também era uma pessoa que gostava de contar histórias. Não quero me comparar jamais, porque é um ser que, através dessas historinhas para um povo que ainda na época não tinha a menor ideia do que era a espiritualidade, tinha um pensamento muito material, ele tinha que ser acessível, conversar com as pessoas de forma que elas entendessem. E ele contava histórias, era praticamente um poeta, né? A Alessandra gosta muito do Casimiro Cunha, seguidamente faz os seus poemas aqui, e o Cristo era um poeta, que era uma forma dele, com rima e ritmo, fixar a ideia que ele queria através das suas parábolas na mente das pessoas. Só desta forma, o conhecimento dele pode ser transferido de uma era, de uma geração para outra, sem ter nada escrito. Cristo não escreveu nada, não deixou nada escrito. Entretanto, seu conhecimento está à nossa disposição, ainda hoje. Mais de 2000 anos dele ter passado isso aí para nós. E tem essa história desse rei que tinha um filho ainda pequeno. E esse menino, como toda criança, tinha muita curiosidade, queria saber sobre as posses da sua família, sobre o patrimônio que a sua família tinha. Ele insistia para o pai que ele mostrasse para ele até onde ia o domínio que eles tinham, as posses que eles tinham. Ele queria conhecer o castelo, as terras, as pessoas, tudo que estava sobre o domínio e sobre a responsabilidade do rei. Até que um dia o pai se convenceu de que estava chegando a hora dele mostrar isso para o filho. E uma noite disse: amanhã cedo, depois do café da manhã, a gente vai andar por aí e eu vou te mostrar tudo que pertence ao nosso reino. Tu vai ficar conhecendo de tudo que a gente tem. O menino mal dormiu, né? De manhã cedo, foi o primeiro a acordar, foi direto para a mesa, tomou o café, esperou o pai terminar a refeição dele. E aí saíram, pegaram o cavalo, foram andando. O pai foi mostrando, olha, as terras, as pessoas que trabalhavam, né? As pessoas que eram servos da coroa, né? O castelo, enfim, todas
as cercanias do reino, até que eles chegaram numa torre de vigia, né, de onde dava para avistar toda a dimensão do reino. E lá de cima o pai olhou e disse: filho, observa, toda essa extensão onde nossos olhos alcançam é o nosso reino. Aí o menino estralou os olhos, né? Puxa, pai, quando você morrer, o pensamento da criança, eu vou herdar tudo isso aqui vai ser meu. E o pai dele disse: você vai tomá-lo emprestado aos seus filhos. O que ele quis dizer com isso? Que assim como ele, aquilo que é material, isso numa visão espírita, não nos pertence. O que é material nós estamos preparando para as próximas gerações. Papel de pai. Algo que tem a ver com o que a gente vai discutir na doutrinária de hoje. Qual que é o parentesco real? O parentesco de sangue ou o parentesco espiritual? E o pai deu uma lição muito importante para o filho. Ele não é dono, ele não tem, senão a posse momentânea. E no momento que ele se for, ele não leva nada. Então ele teria a responsabilidade de cuidar daquele patrimônio e fazer com que o filho dele tivesse o merecimento de acolher aquele patrimônio quando ele desencarnasse. E quando Deus nos fala sobre os patrimônios da terra, a gente é só possuidor, a gente não é dono. Dono é Deus. Então todo o patrimônio material que nós temos enquanto encarnados não é nosso. Está sob nossos cuidados. E o que fazemos com os bens que nos são confiados? Então esse também é uma reflexão a respeito dessa pequena história que fala do amor de pai e de filho. E aí, nesse capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala justamente sobre esta questão. Honrai vosso pai e vossa mãe. Então, o que o Evangelho nos traz a respeito desta questão? Sobre a piedade filial, né? Então, lá no Antigo Testamento, quando o povo ainda tinha uma mentalidade puramente material, a lei, que era uma lei de Moisés, trouxe para os homens assim: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra. Né? Porque a visão que eles tinham, não tinham visão da vida espiritual, apenas a visão da vida material. Então, como é que Moisés ia explicar para eles, ia dizer para eles que existia um mundo espiritual? Se a única coisa que eles acreditavam era o que eles podiam ver, o que eles podiam tocar. Então, se eu respeitar o meu pai, cuidar da minha mãe, eu vou viver bastante tempo na terra, que era o que eles acreditavam que iam herdar. Quando Cristo aqui esteve, ele já deu uma outra versão de que a terra prometida não é uma terra material aqui deste planeta, e sim a terra celestial. E aí, por vezes, os filhos, né, reclamam da sorte que tem diante de seus pais. Porque eu fui abandonado pelo meu pai. Porque eu sou órfão, minha mãe me deu para adoção. Porque o meu pai não é um pai presente. Né? Eu fui criado num orfanato. Meu pai desencarnou e não me deixou um centavo. Pensamento totalmente incorreto. Teu pai e tua mãe deram o maior patrimônio que você tem. Imagine que você tem um diamante que tem o peso do teu corpo. Quanto vale um diamante que tem o peso do teu corpo? Uma fortuna incalculável. É isso que eles te deram. A tua vida. E graças a ela que podemos estar aqui, nesta existência, tendo a oportunidade de avançarmos, tendo a oportunidade de interagirmos com outras pessoas de igual situação que nós,
e poder compartilhar toda essa vivência, fazendo bem, talvez compensando o mal feito numa encarnação anterior, e aí podendo avançar. Então, quando o filho deixa de reconhecer esse grande sacrifício que é um pai, uma mãe, conceber um filho, criar, cuidar, assistir no momento em que ele está doente, né? E mesmo que isso não ocorra, mesmo que o pai seja um pai ausente, que a mãe o abandone, que aconteça tudo isso que eu falei anteriormente, ainda assim, o Cristo orienta que honremos nossos pais e nossas mães. Porque isso vai garantir o reino dos céus. Como é que nós podemos ter piedade, ter carinho, caridade com o nosso próximo e não temos com aqueles que são de nossa família, os nossos pais? Se eles erraram, não somos nós que vamos julgar. Porque assim como nós temos a graça de ter um pai e uma mãe, os pais também receberam a responsabilidade de educar e orientar os seus filhos. E também vão pagar por isso. Mas não somos nós que vamos, nós filhos, que vamos cobrar isso, vamos ser os juízes desta questão. Deus está aí para isso e Ele vai fazer o julgamento na hora apropriada. E quando se fala aqui sobre honrar pai e mãe, algo que acontece muito comum na nossa sociedade é abandono dos pais na velhice. Nós temos aqui, até a casa, por vezes, auxilia com doações, o lar de idoso, que é um asilo. São idosos que a família, ou que não tem família, ou que a família abandona. Então, isso a espiritualidade vai cobrar severamente, porque é também responsabilidade dos filhos assistir os pais, que lá na infância cuidaram tanto de nós. A mãe não recusou o leite quando a gente estava no colo. A mãe sacrificou noites de sono, né? O pai trabalhou duramente para botar comida na mesa, para poder orientar da educação. Então é justo que se retribua isso na velhice, especialmente aqueles pais que não têm recursos, que são pobres. Muitas vezes os filhos usam dos pais para que os pais façam os serviços da casa, simplesmente para não deixar eles morarem na rua. Né? Então, a espiritualidade vai cobrar muito caro sobre esse tipo de comportamento. E também tem a questão da responsabilidade que o pai, assim como a história do rei, de educar e orientar o seu filho para um caminho correto. Quando o pai e uma mãe se referem ao filho, por exemplo, que você é um inútil, você vai estar gravando isso na mente dessa criança. E certamente ele será um adulto inútil. Então vejam a responsabilidade que é colocada na mão dos pais e mães quanto ao futuro e ao destino dos espíritos que eles são confiados. Porque são espíritos. Tem um corpo ainda pequeno, corpo ainda de uma criança. Né? E até ali mais ou menos por volta dos 7 anos eles estão se acostumando com esse mundo, com essa dimensão, vamos dizer assim. E até este momento eles ainda vivem os dois mundos, a espiritualidade e o mundo físico. E até eles se fixarem a importância que é disso aqui, de oferecer sugestões positivas. E para que ele cresça com amor no coração, e esse amor recebido ele compartilhe com os demais, compartilhe ao longo da vida. Se ele não recebe amor enquanto criança, ele dificilmente vai ter condições de compartilhar amor quando crescer. Daí a importância do pai, da mãe,
com amor, cuidando de seus filhos, orientando, socorrendo quando necessário, plantando, de certa forma, um mundo melhor. O mundo só será feito, só será melhor sendo feito por pessoas melhores. A gente hoje, neste momento, vê tantas coisas ruins acontecendo no planeta. Será que as pessoas não tiveram seu pai e sua mãe para orientar para um caminho bom? O que aconteceu? O que está acontecendo? Se não fosse só isso, a humanidade poderia, que é um ditado antigo, povo, a nação que desconhece a sua história, está fadada a repeti-la. Ou seja, se você não aprendeu com o erro que tu viu lá atrás, você vai repetir ele. Estamos vendo isso hoje. Pessoas sem amor no coração, sem piedade com a vida próxima, tratando o ser humano como um objeto, como mais um número. Já temos tantos problemas para nós enfrentarmos, como a pandemia, que só nesse ano já levou mais de 30 mil brasileiros. Estamos quase perto da casa de 650 mil vítimas dessa doença. Tá? Poderíamos fazer alguma coisa? O que poderíamos fazer? A caridade seria usar máscara, a higiene, todos aqueles cuidados que se falam, a vacina, com vários meios. Pode alguém dizer que isso não resolve nada, mas é o que temos à mão. Então também é caridade com o próximo usar máscara, cuidar da higiene, evitar aglomerações, tomar a vacina. Isso também é caridade, para com si próprio e para com o próximo. Então, com relação ao que o Antigo Testamento falava, existia essa indicação de que você, honrando o teu pai e tua mãe, tu ia ter a terra prometida, ia viver longos anos na terra prometida. E o Cristo veio para desfazer essa ideia, que era lá do Antigo Testamento, do tempo de Moisés. E aí ele disse, a terra prometida de verdade é o reino dos céus. Então, honrai teu pai e tua mãe, para que você tenha a vida eterna, e não a vida aqui, né, nesse planeta. E tem uma oportunidade em que, até é relatado nos evangelhos de São Marcos e São Mateus, em que o Cristo nega a sua família. Existe um momento, vou relatar a história rapidamente para vocês, está no Evangelho. Cristo está numa casa, naquele momento chega a família dele para tirar ele dela. A família acreditava que ele tinha perdido o espírito. O que significa perder o espírito naquela época? Que ele tinha enlouquecido, por conta do jeito que ele se comportava. E a família, os irmãos, não aceitavam aquele tipo de comportamento, até não acreditavam nele. E aí ele estava naquela casa, e quando ele entrou na casa, as pessoas cercaram ele, os seguidores, os discípulos cercaram ele, que ele não podia nem sair de dentro da casa. E a família dele veio para tirar ele de lá, para levar ele para casa. Eis que o pessoal que estava na frente dele, não deixava nem ele se mover, e dizia, a família está aí, tua mãe, teus irmãos estão aí para te buscar. Ele olha para as pessoas que estão ali e diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui estão minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. Por que ele fala isso? Ele fala da irmandade espiritual. Não que ele renegasse a família. Por várias oportunidades ele demonstrou carinho, demonstrou afeição por sua mãe em especial. Né? Mesmo os irmãos que não acreditavam nele, os irmãos, nenhum deles se tornou discípulo de Jesus. Né? Todos os discípulos eram de outras famílias, eram pessoas que ele escolheu dentro da comunidade que o seguia. O que ele quis dizer com isso? A família somos todos nós. Nós todos aqui somos da mesma família.
da mesma família espiritual. Não significa que quem tem laço sanguíneo tem ligação espiritual. E isso acontece bastante. Quando você olha sobre o ponto de vista espiritual, muitas vezes na família, uma família boa, tem lá uma ovelha negra, né? É uma pessoa que sai fora do normal. A família toda, gente boa, todo mundo funciona bem, tem aquele cara que é perdido. Um ser que vem no meio familiar, que é um meio familiar bom, bem constituído, é um ser que é colocado ali para, convivendo com esses seres que têm uma família boa, ele também possa se adiantar. E geralmente a família afasta ele, né? Não, porque esse cara aí é o ovelha negra da família. Errado. Acolher, orientar, né? Fazer com que ele busque o seu caminho, encontre o seu caminho. Porque se ele está ali, é por algum motivo. Não tem afeição, não tem ligação nenhuma, mas espiritualmente ele está um pouquinho mais atrasado. Então, pelo exemplo, essa família pode ajudar ele a avançar. O Espiritismo nos dá essa luz. Se tu olhar pela ótica material, você vai pensar assim, essa pessoa está perdida, essa pessoa não tem como estar dentro desta família, porque é uma pessoa totalmente diferente, comportamento diferente, pensamento diferente, tá? Destoa do jeito daquela família. E quando você olha para as famílias, especialmente em nossa região, que tem bastante famílias italianas, alemãs, né? Elas são famílias que gostam de se reunir, de fazer um churrasco no final de semana, conversar, se reunir nem que seja com chimarrão, né? Fazem questão de manter a família sempre unida. É quase que um padrão de comportamento, né? Para todas as famílias. E são famílias numerosas muitas vezes, né? Famílias numerosas. E famílias boas, que gostam de preservar bons costumes e bons hábitos. Então, quando Cristo olha para aquelas pessoas que dizem, tua família está lá fora, ele diz, não, minha família está aqui. Esses são minha mãe, minhas irmãs e meus irmãos. O que ele está dizendo? Que todo aquele que fizer a vontade de Deus é meu irmão. Que o laço de sangue não tem relevância. Pode ser, existem famílias, por exemplo, que os irmãos se dão muito bem, que a família é muito boa, mas tem casos em que pessoas de outras famílias têm mais afeição do que um irmão de sangue. Isso é muito normal acontecer. E é nesse sentido que o Cristo tenta falar. Que não observemos pelo ponto de vista da consanguinidade, mas do ponto de vista espiritual. E nesse momento Jesus aproveita o momento que a família dele, a família de sangue, chegou para buscá-lo, para apresentar esse ensinamento àqueles que estavam ali, àquelas pessoas que o seguiam. E aí ele fala desta questão do parentesco corporal e do parentesco espiritual. Ou seja, o espírito é o espírito, o corpo é do corpo. O pai não cria o espírito do filho, porque o espírito precede o corpo. O pai, muitas vezes, o pai e a mãe oferecem o corpo físico, que é esse que nós podemos ver, podemos tocar. E o espírito se usa desse corpo para viver essa experiência que nós vivemos aqui. E ele explicitou muito bem essa questão quando ele fala da família, que eles consideram a família espiritual, que pode ser também da família consanguínea, mas que não é, o corpo é o corpo, o espírito é o espírito. E nessa passagem do Cristo, fica até uma coisa estranha, porque a gente imagina uma pessoa dócil, amável, caridosa, como ele sempre procurou deixar isso muito bem claro diante das pessoas. A gente não imagina o Cristo renegando a família. Mas está no Evangelho, inclusive, por vezes a gente imagina que na vida do Cristo existia José, Maria e ele. Não se fala muito dos irmãos, mas Cristo tinha irmãos de sangue.
E esses irmãos de sangue muitas vezes não acreditavam no que ele falava, não compartilhavam das suas ideias. Mas isso nunca foi ponto de mágoa para ele. Tanto é que serviu para ele demonstrar, né, o que essa condição que nós vivemos, a condição de encarnados, ela nos oferece, ela nos proporciona esta visão. Estamos aqui, não somos daqui. Estamos vivendo uma experiência no corpo. Estamos vivendo uma experiência para evoluirmos, para avançarmos. Então, quando as famílias surgem de uma forma, vamos dizer, uma forma certa, né? Uma mulher, um homem se unem, buscam constituir uma família, ter filhos, né? Que os filhos são planejados, que os filhos são esperados. Esta é a melhor forma de você construir um ser, trazer para o convívio da família um ser que seja um ser que tenha a mesma vibração do casal. Não que pessoas nascidas fora desse padrão sejam pessoas ruins, mas é que existe uma harmonia. Assim como toda vez que nós nos sentamos aqui, nos propomos a fazer essa reflexão, nós nos harmonizamos. Todos aqui hoje, todos aqui nesse momento, compartilham de um pensamento de bondade, de caridade. E ter um filho do ponto de vista feminino é muito difícil. É muito difícil. Quem é mãe sabe. Por isso ela precisa de um homem bom, que é o seu apoio, que é a sua força. Por que os casais, né, que antigamente, lá no tempo que o ser humano ainda não era civilizado, não existiam casais. Por que a humanidade evoluiu para casais? Não ocorre nada na cabeça de vocês o porquê? Para que cada um entenda as particularidades do outro. Ou seja, a mulher entender o que é, ou pelo menos tentar entender o que é ser um homem, o que é a vida de um homem, o que é o comportamento de um homem, e o homem entender o que é ser uma mulher, exercer o seu lado também feminino, que a gente sabe que depois que a gente desencarna, o espírito não tem sexualidade. Sexualidade é só nesse plano de existência. Então, para que o homem também entenda as necessidades da mulher e possa também auxiliá-la nesse processo. E só no meio de família, cultivando o amor, né, exercendo esse papel de mãe e de pai, é que vamos construir seres cada vez mais comprometidos com a paz, mais comprometidos com o amor. Quando Cristo nos fala sobre essa questão da espiritualidade, é neste sentido. Você olha para aquele ser, hoje ele é homem, hoje ele é mulher, mas numa vida anterior, talvez ele fosse ao contrário. Mulher era homem e homem era mulher. E aí que está o grande segredo desta lei universal. Você experimentar a cada existência essa condição e agregar esse conhecimento. Não existe essa coisa de o homem ter que ser bruto, o homem ter que ser severo, austero, como aqueles pais do passado, né? Só dava uma olhada e o filho saía pianinho, né? Como um feitor assustava o filho. Não. O pai tem que ser rígido, mas também ele tem que ser amável. Mostrar o caminho do bem para o filho. A mãe tem que ser toda a bondade, todo o carinho, mas também, quando o filho estiver saindo do caminho certo, chamar a sua atenção.
Então nós experimentamos as duas oportunidades em nossas existências, a fim de chegarmos ao ponto de nos tornarmos seres independentes. E quando se fala um ser independente, é um ser que não se afeta pelas coisas do mundo. É um ser que não se abala com as coisas ruins que acontecem à sua volta. Eu vou contar uma coisa sobre a Madre Teresa de Calcutá, vocês já devem conhecer quem ela é. E a gente hoje vive um momento de conflito no mundo, né? E uma vez houve uma agressão por parte do Paquistão à Índia, onde ela vivia. E aí pessoas morreram, houve um ataque militar, e aí seguidores de Madre Teresa vieram instigá-la. Como era uma personalidade importante, a palavra dela era muito respeitada. E aí chegaram para ela: Madre, estamos organizando um movimento e contra essa agressão que o Paquistão fez contra nós. A senhora está convocada aí? Eu não vou. Sim, mas pessoas da Índia morreram por causa disso. Eu não acredito na guerra. Eu não vou nesse movimento. Eu só participo de algum movimento que eu acredito. Façam um movimento pela paz, que é algo que eu acredito, e eu vou participar. Ou seja, na sua sabedoria, ela já sabia que devolver a agressão, ou mesmo manifestar contra, só vai criando cada vez mais. É a mesma coisa de você tentar combater violência com violência. A escalada é cada vez pior. Você bate, aí o outro responde um pouquinho mais forte, você vai bater ainda mais forte. E assim vai, daqui a pouco. E lá no final, depois de toda a tragédia acontecida, se olha para trás e não se sabe direito como é que aquilo começou. Isso vale para o dia a dia nosso. Jamais rebater uma agressão, que nós já vimos em palestras anteriores. Né? Dai a outra face. Existe mais coragem em não revidar uma agressão do que agredir. E isso é algo psicológico. Os principais ou os maiores erros que você possa cometer, a gente comete eles por impulso. Existe uma pesquisa, isso é psicológico, gente, com pessoas que estão presas por assassinato. Qual foi o tempo que ele demorou para reagir a uma agressão e tirar a vida da outra pessoa? Quanto tempo ele demorou para fazer essa ação? Não dá 10 segundos. O que isso significa? A pessoa agir por instinto, por impulso, que é uma coisa totalmente avessa àquilo que a gente estuda aqui. A gente busca aqui combater os instintos. Deixar de ser animal, se tornar cada vez mais celestial, mais humano. 10 segundos. Se a pessoa para, respira, não estaria presa. Não teria cometido um assassinato. Algo que é irremediável diante da espiritualidade. Que possamos refletir sobre isso e pensar no momento que a gente vive hoje, né? Com agressões cada vez mais severas, cada vez mais brutas e levando tantas vidas inocentes. Então, irmãos, eu convido os nossos colegas do passe, os médios de passe, que se preparem enquanto a gente vai para o encerramento desta doutrinária de hoje. E eu sempre separo algumas frases assim que eu acho interessantes, que são positivas, frases curtas e que as pessoas possam absorver um conhecimento de forma mais rápida e que funciona para a vida da gente, né? É muito fácil a gente questionar, reclamar, botar a culpa no mundo, nas coisas, enfim. E certa vez eu participei de uma palestra, Paulo Renato Souza, que
Era um estudioso, foi repórter, jornalista na RBS de Porto Alegre, trabalhou no Zero Hora. E ele falou uma coisa muito interessante, que as pessoas mimadas, quando crescem, elas tendem a não assumir as suas responsabilidades. Ah, já estava assim quando eu cheguei. Ah, não fui eu, foi alguém aí. A gente vê muito isso, né? Então, ele criticando os pais que protegem muito os filhos, que acobertam as falhas dos filhos, né? Não buscam corrigir os filhos. Então, nessa palestra ele mostrou isso, que já era uma coisa que acontecia lá no começo dos anos 2000 e que veio a ser regra posteriormente nas escolas, porque cada vez mais os pais protegiam as negligências dos filhos ante os educadores, né? E aí a gente viu aí muitas agressões dos alunos contra os professores, justamente porque eram filhos mimados. Eles nunca tinham ouvido um não. Aí o primeiro adulto que diz um não para ele pula no pescoço do professor. Isso aconteceu muito. Eu participei de um projeto que visava isso aí, junto às escolas. A gente via isso muito. Então, as pessoas mimadas têm esse problema. Elas crescem, elas acham que a culpa é dos outros, nunca é culpa deles. Então, só para nós pensarmos, se eu não for por mim, quem o será? Se eu não for por mim, quem o será? Lembre-se que eu falei que nós estamos aqui para aprender a nos tornar seres independentes. Independentes. De não precisarmos de ninguém e de nada para sermos o que nós somos. Termos autonomia. Isso não significa se tornar um ser rude, um ser bruto, um ser sem sensibilidade. Mas ser independente. As coisas do mundo não me afetam. As coisas do mundo que são positivas, essas sim. Essas eu observo e compartilho. Agora, as coisas que são ruins não me afetam. Pessoas ruins não me afetam. Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se eu pensar só em mim, se eu for egoísta e pensar só na minha satisfação, no meu sucesso, que tipo de ser humano sou eu? Que tipo de ser é esse que não se esforça para fazer do mundo um lugar melhor? Não é verdade? Se não agora, quando? Quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver aquela casa, quando eu tiver aquele carro, eu serei feliz. Quando arrumar aquele marido, quando arrumar aquela esposa, quando eu tiver aquele emprego, depois. E por vezes é capaz de não dar tempo. Então, se não agora você promover essa mudança, essa reforma íntima, quando? E isso está, eu tirei um trecho do Evangelho, está no Evangelho do João Evangelista, o espírito dele ditou para o codificador, Kardec, e ele consta aí do Evangelho, e eu achei bem apropriado para a noite de hoje. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que se siga a lei inteligente, que lhe revela a sua universalidade. Ou seja, somos seres cósmicos, somos seres espirituais, eminentemente espirituais. Estamos aqui vivendo uma oportunidade única. Por isso, agradecermos aos nossos pais por eles terem nos concebido. Muitos espíritos estão na erraticidade esperando a oportunidade que nós temos hoje. Muitos chegam e muitos se vão, cada um no seu tempo. Ah, porque ele morreu tão jovem, olha que tragédia. Era o momento dele. Nossa função aqui, enquanto encarnados, é buscar entender isso e saber que cada um vai no seu tempo.
Entristece? Sim. Saudade? Sim. Desespero? Não. Desespero? Não. Cada um no seu momento, cada um na sua trajetória. E no momento que a nossa hora chegar, nos reencontraremos. E com certeza o carinho, o afeto, o respeito que nós compartilhamos enquanto estávamos aqui, vai continuar, vai estar na nossa conta. Vamos reencontrá-los. Essa é a família espiritual de que o Cristo nos apresenta. Com isso, irmãos, novamente eu peço para que todos se coloquem numa posição bem confortável, na medida do possível, fechem os seus olhos. Vamos nos harmonizando. Uma respiração profunda. Com essa respiração a gente vai colocando para fora todas aquelas energias que possam ser negativas que nós temos dentro de nós. Vamos harmonizando o nosso pensamento. Que o nosso pensamento seja um pensamento positivo. Que o nosso pensamento alcance todas aquelas pessoas pelas quais nós temos apreço. Que o nosso pensamento positivo alcance todas aquelas pessoas que necessitam de uma energia positiva, de uma luz, de um pensamento de cura, de um pensamento de apoio. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, gratos imensamente pela vida que temos, por tudo que Ele nos concede todos os dias. Nosso pensamento sempre em Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Agradecendo à espiritualidade superior, aos mentores desta casa, que sempre derramam sua luz, sua energia sobre todos nós, purificando o nosso pensamento, nos guiando para o bom caminho. Agradecidos, com o coração cheio de amor, encerramos a doutrinária dessa noite, felizes pela vida que temos, felizes pela família que temos. Que assim seja, Senhor.